Olá, sejam todos bem-vindos à nossa próxima aula de gramática. Nós estamos estudando morfologia e o tema de hoje da nossa aula será advérbio. A gente já estudou sobre sujeito, sobre pronome, sobre artigo, sobre verbo e agora vamos para o advérbio, tá? Hoje vamos ver questões de advérbio em sua classificação. Na próxima aula, a gente vai aprofundar mais o advérbio juntamente com o verbo. Então, a gente vai ver adjunto adverbial, adjunta de adnominal e tudo mais. Então, hoje, a partir de hoje, a gente vai ver advérbio. Partindo de advérbio, a gente vai dar ali um ressalte através de uma tirinha, que a gente já estudou tirinha em interpretação textual. Então, hoje a gente está vendo novamente a tirinha como uma questão de interpretação. E hoje nós vamos analisar através da gramática, até porque a gente já viu a tirinha na forma interpretativa e agora a interpretativa de forma gramatical, que é muito comum cair em questões de concurso público. Então vamos lá. Mafalda fala, né? Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Aí a amiga responde: Ah, você também sente isso? Mafalda complementa: Como fico feliz, quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Eu, então, você nem imagina o quanto eu amo no Natal. Aí a amiga vai lá e complementa. Por que será que as pessoas se amam muito no Natal? E aí vem a questão irônica, né? A brincadeira, que a Mafalda ela disse que se amava muito mais no Natal. E ele achou que estava se referindo ao amor pelas pessoas, à empatia pelas pessoas. Então, a gente analisando aqui, a gente vai ver um exemplo clássico de advérbio. Quando a Mafalda fala, como fico feliz, quer dizer que você também se ama muito mais do que o Natal? Então, você nem imagina. Aqui a gente vê um exemplo, você nem imagina o quanto o eu me amo no Natal. Então, o quanto de quantidade vai ser um advérbio, tá? Amo vai ser um sentimento, Natal vai ser nome próprio, né, de uma festa, e a gente vai ver também o você, que a gente já viu em conjunção verbal. Então, nós temos aí presença de verbo, advérbio e sujeito dentro de uma mesma frase, dentro de um mesmo contexto. Conceito, função e exemplo. Agora a gente vai ver o conceito que é em si o advérbio. O advérbio, elas são palavras invariáveis que se associam aos verbos, indicando a circunstância do processo da ação verbal, representando uma característica mais precisa desse processo. Por isso, funcionam como modificadores dos verbos, aos adjetivos, identificando as qualidades por eles expressas e outros advérbios, intensificando o seu sentido. Então, o que é o advérbio? O advérbio ele vai trabalhar ali com modificação verbal juntamente com seu adjetivo. Então, são palavras que já vêm do modo verbal, como também do adjetivo. São aquelas palavras que geralmente vão completar, vai dar uma ação verbal e complementar também o adjetivo que a gente já estudou anteriormente. Então, para a gente ter uma noção de que isso realmente teve uma nuance dentro daquela oração, que aconteceu verbo e adjetivo ao mesmo tempo, a gente está se tratando ali de advérbio. Vamos ver um exemplo bem simples de advérbio, tá? Observe o enunciado seguinte. Eles leem. 2. Eles leem bem. No primeiro enunciado, nós temos apenas a ação verbal de ler, né? Leem. Então, vem da ação de ler, né? Então, a gente tem aí uma noção de que ele lê algo. Já no segundo, aqui a gente tem uma ação modificada pelo advérbio. Então, eles têm aqui o leem, mas ele complementa com bem, que é um advérbio. Então, bem dá uma complementação na frase inicial. Então, aqui o advérbio serve como ligação para o leem. Então, o advérbio ele vai sempre estar seguido disso, de complementar tanto o adjetivo quanto o verbo, seja verbo de ação, de fenômeno e tudo mais. Então, o advérbio ele acrescenta uma circunstância de modo,
Leem o quê? O que que eles estão lendo, né? Você pode fazer até essa associação, essa pergunta dentro da oração. O que que eles estão lendo? O que que eles estão fazendo, né? Eles estão lendo, mas lendo o quê? Estão lendo algo, né? Estão lendo um livro. Eles estão lendo bem, né? Eles estão lendo ruim, eles estão lendo horrível. Então, é dar um complemento para aquela oração. Então, no caso aí, leem como eles leem bem. Então, é um advérbio de modo, tá? Que é algo que eles estão fazendo, é uma ação que eles estão realizando. Partindo disso, vamos ler aí, mas vamos ver mais outra questão bem mais ampla. Eles trabalham muito bem. Temos aqui um advérbio de intensidade, muito, né? O muito a gente vê o sentido de quantidade, como a nossa primeira aula eu já trabalhei isso, de muito, né? Questão dessas ortografias. Então, muito vai ser um advérbio de intensidade e o bem um advérbio de modo. Então, a gente tem dois complementos ali de advérbio, né? O de intensidade, muito, e o bem, que é um advérbio de modo. Eles são bastante talentosos. O bastante é um adjetivo intensivo, de intensidade. E o talentoso é um adjetivo. Então, quando a gente vai ler toda a frase, a gente vai ver um complemento entre um e outro. Então, quando isso ocorre, é quando temos um advérbio, tá? Tanto de um lado quanto de outro. Ou no caso aqui do segundo exemplo, nós temos um adjetivo que vai complementar o advérbio, tá? De todos os modos possíveis, ele sempre vai complementar. Vamos praticar um pouco mais, né? Vamos analisar um pouco mais essas questões de advérbio, como a gente encontrar dentro da oração? Pois bem, vamos resolver esse exercício. Observe os enunciados abaixo e diga qual é o sentido expresso pelo advérbio destacado. Nós temos aqui a primeira frase, a segunda, a terceira e a quarta. Nesse momento, eu quero que vocês deem uma pausa no vídeo, vocês tentem responder numa folha, em um caderno, ou até mesmo quem tiver essa facilidade em analisar e já responder, né, mentalmente, vocês podem ficar à vontade. Depois a gente volta com a correção. Vamos lá corrigir, né? Vamos verificar as respostas se estão corretas. Na primeira aqui, temos os professores estão bastante preocupados com a desatenção dos alunos. Intensidade, né? Eles estão o quê? Bastantes. Isso indica que eles estão desatentos, eles estão muito dispersos em questões relacionadas dentro da sala de aula. Então, bastante, ele vai ter intensidade aí, ele vai dar uma quantidade, vou dar uma intensidade àquela ação determinada. E a gente faz sempre aquela pergunta: quem está bastante desatento? Quem está bastante desatento na aula quase não sai. Eu estou falando de quem? Estou falando dos alunos. Então, o sujeito, ele também vai aparecer quando a gente faz essa pergunta, né? Então, percebe-se que existe um advérbio e um sujeito dentro dessa oração. Vamos ver aqui segundo o exemplo. Pedro nadou muito mal. O muito mal é de modo. Então, o que que Pedro fez? Ele nadou muito mal. O nadou aqui vai ser um verbo de ação, né? Nadou. Ele já está conjugado, então ele vai ser um verbo de ação. Muito mal vai ser um modo. Ele está. Pedro nadou. Se eu dissesse Pedro nadou, dá para me entender. Mas se eu disser que Pedro nadou muito mal, eu tenho outro entendimento. Então, ali eu vejo que existe um complemento de advérbio, tá? Então, o advérbio ele sempre vai estar como complemento na oração. Essa atitude é a menos correta. Menos intensidade novamente. Então, menos vai dar em sentido de intensidade. Essa atitude é a menos correta. Que atitude? Essa atitude. Né? Então, nós voltamos novamente. Inclusive, o sujeito não aparece na oração. A gente já viu que isso se torna um sujeito oculto, quando ele não está presente na oração. Eu não sei quem é o sujeito. Eu sei que ele fez aquela ação, mas eu não sei quem é. 4. Ana estudou para as provas ontem. Ontem nós estamos dando tempo, né? Então, vamos dar um tempo, além de ser um tempo advérbio, tá? Ele vai ser um tempo em relação a questões verbais, né? Tempo presente, passado e futuro. Nesse caso, ontem, nós estamos no passado.
Então, vai ser um verbo de passado, assim como também vai ser um verbo de um advérbio, perdão. Então, vamos ter dois sentidos aí no ontem. Partindo disso, o que são locução adverbiais? A expressão constituída de duas ou mais palavras que exercem função de advérbio são resultado de combinação de. Vamos ver preposição, mais um artigo, mais um substantivo. Então, vamos ver aqui, ó. Preposição, se da foi preposição, então aqui vai ser preposição. Artigo vai ser o a, aqui vai ter um a de artigo. E o substantivo, aqui vai estar a praia. Então, se da foi a praia, vai ser um substantivo, a praia. A vai estar um a craseado, como a gente já viu isso antes em artigo. A gente vai ver a craseado, como eu mostrei anteriormente. Classificação dos advérbios em locuções adverbiais. A classificação dos advérbios da locução adverbial é feita através de um critério de ordem semântica, conforme a substância que exprime com relação aos verbos, advérbios ou outros advérbios por eles modificados. Então, vai ter uma modificação adverbial. Então, quando a gente fala de locução adverbial, a gente está falando de uma modificação dentro daquela oração junto com o advérbio. Vai ser o verbo e o advérbio junto. Isso torna uma locução adverbial. Então, vamos ver aí alguns exemplos de locuções adverbiais. De lugar, então vamos ter aqui, ali, acolá, lá, além, atrás e trás. Tempo, nós temos hoje, um ontem, anteontem, amanhã, sempre, hora, já, logo. Então, vai ser uma amplitude maior. Modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, rápido, quase. Então, tudo isso aí vai estar conectado com a locução adverbial. Bom, como é que eu vou saber isso na prova? Só você analisar qual é aquele sentido, se aquele sentido é verbo ou não. Se aquele sentido não for verbo, então você já descarta que seja verbo, você está em mente que é adjunto, locução adverbial, tá? Então, ou às vezes, quando você tem sentido, eu sei que isso aqui é verbo, mas eu não tenho tanta certeza que isso aqui é verbo. Será se não é uma locução adverbial? Aí você vai analisar em sua vivência, né? Porque esse quadro não tem como você decorar todas as palavras, mas você vivenciando elas através das frases, exercícios. Então, isso vai fixando em sua mente e isso vai lhe ajudar bastante na resolução de questões de concurso público. Vamos ver aí os modos de advérbio em si. Temos o modo de intensidade, muito, pouco, bastante, meio e tudo mais. Afirmação, que é aquela que dá esse sentido, sim, certo, ok, realmente, certeza, sem dúvida, por certo. Então, isso é uma afirmação. Eu estou afirmando que aquilo ali é aquilo ali, né, que eu estou falando. Aquilo ali que eu estou dizendo é certo. Negação, eu estou negando aquela ação, eu estou negando aquele ato. Também tem as dúvidas, né? Talvez, quiçá, tá? Observação. Quiçá muita gente não usa hoje em dia, tá? Muitas pessoas raramente usam talvez, tá? O quiçá é a mesma coisa. Só muda que o quiçá, ela está dentro da nossa língua portuguesa, mas não é uma palavra utilizada muito. A gente acabou aglomerando o quiçá e colocou outra palavra no local. Mas o quiçá ainda é muito utilizado por diversas pessoas. Uma curiosidade é o que quiçá ele significa não só na nossa língua portuguesa, talvez, mas na espanhola também, tá? Lá na Espanha eles utilizam o quiçá, que fala o espanhol, né, os territórios, e também o francês e o italiano ainda utiliza-se o quiçá, tá? Que é o talvez. Outras circunstâncias da locução adverbial. Além dos valores semânticos expressos anteriormente, né, como a gente viu na locução adverbial, pode indicar outras circunstâncias, como assunto, companhia, fim, entre outros, né? Então, vamos ver aí um sentido dessa locução adverbial. Ana falou sobre literatura romântica. Assunto vai ser sobre.
Ana falou sobre o quê? Literatura romântica. Então, vai ser um assunto. A literatura romântica é um assunto, é algo que Ana falou. Próximo exemplo. Foi ao teatro com os amigos. Nós temos com, que é um complemento para amigos. Então, ele foi com companhia. Então, ele estava com alguém. Só sairá da sala com autorização. Diferente da frase acima, essa vai expressar a condição. Só vai sair da sala com a minha autorização. Então, você não pode sair da sala sem a minha autorização. Então, é uma condição. Preparou-se com afinco para os exames vestibulares. Então, a finalidade, né? Eu estudei para o exame do vestibular. Eu estudei para o concurso público. Redigiu o texto final com uma caneta tinteiro. É um instrumento, né? Eu utilizei uma caneta tinteiro. Então, eu redigi um texto com uma caneta tinteiro. É um instrumento. Atenção! Para identificar o valor semântico da conjunção e locução adverbial, é preciso levar em conta o seu contexto, tá? Então, não é só ler a metade, eu acho que é um assunto, sendo que pode ser outra coisa. Como eu li aqui a primeira a frase, foi ao teatro com os amigos. Poderia ser uma condição ou uma companhia também, né? O com está ali complementando, mas pode estar dois sentidos. Então, muito cuidado na hora de interpretar, nunca deixe de ler toda a frase, analisar toda a frase. Se possível, analise de forma mais detalhada, né? Analisando o que é verbo, o que é advérbio, o que é adjunto, o que é pronome, o que é artigo e tudo mais, até para facilitar. Então, o que são as palavras denotativas? A gente vê também o advérbio de denotação. São aquelas palavras na língua que existem na língua, mas não fazem parte da classe morfológica específica, por não se enquadrar nos critérios morfológicos sintáticos que definem essa classe. Então, são aquelas palavras que estão dentro da nossa língua portuguesa, mas elas não fazem parte da morfologia, elas não são classificadas morfologicamente, tá? Vamos analisar um exemplo bem simples, tá? Encontrado no texto, a Canção do Exílio, de Aloysio Azevedo, na qual ele fala, né? Ele poetiza. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Percebe-se o onde, né? Nós temos o onde, o aqui e o lá. São dois sentidos, tá? Então, vamos ver aí dois questionamentos. Nesse momento, vocês vão dar uma pausa novamente no vídeo, vão tentar responder e depois a gente volta com a correção, tá bom? Então, vamos lá. Os advérbios onde e lá referem-se a que palavra? O onde e o lá. A terra, né? No caso do onde, nós estamos se referindo aqui à terra. A minha terra tem palmeiras, então estou se referindo aqui ao sentido da terra. Então, terra vai ser o onde. E o sentido do lá vai ser aonde? Gorjeiam. O que que gorjeiam? As aves. Então, vai dar o sentido de aves, de terras e aves. Então, vai dar esses dois sentidos. E o advérbio aqui refere-se a quê? Aqui. Então, está falando da onde? Da terra. Está fazendo referência à terra, tá? Eu espero que vocês tenham acertado essa análise literária, até porque quando a gente trata de concurso público, quando a gente fala muito de Enem, de vestibular, isso que é cobrado, tá? A literatura em si, ela é cobrada, ela é exigida que você tenha uma interpretação, então é bem legal que você tenha acesso, tenha contato, tenha interpretação mais ampla sobre os textos literários, por isso que eu li, que eu falo logo, né? Leiam bastante, estudem bastante texto literário. Advérbio e o adjunto adverbial, tá? Qual é a diferença de advérbio, adjunto adverbial? Todos os advérbios e as locuções adverbiais, eles exercem a função sintática de adjunto adverbial. O adjunto adverbial tem classificação semelhante à do advérbio, conforme as circunstâncias que expressa. Agora, observamos a enunciado a seguir. Pedro decide assistir ao filme no shopping. Pedro assistiu o quê? Ao filme. Aonde? No shopping. Então, percebe-se que existe um adjunto de quê? De lugar. Né? Ele está em algum local. Ele está em um shopping. Então, o shopping é um local. Então, adjunto adverbial de lugar.
Simples, prático, não tem dúvida. Mas a nossa dúvida, ela só vai surgir agora. Então, qual é a diferença do adjetivo, quando utilizar o adjetivo ou o advérbio? E agora, como a gente deve utilizar os dois? Alguns adjetivos, por meio da derivação imprópria, podem exercer a função de advérbio, sem ser preciso. Acrescentar o sufixo mente. Observe, Paulo é rápido. Paulo fala rápido. Qual a diferença? Paulo eu estou dizendo que Paulo é rápido. Então, eu estou falando que é uma qualidade de Paulo. Então, se torna um adjetivo. Tá? A gente viu que o adjetivo é de modo, de hábito, relacionado ao sujeito, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, Paulo fala rápido. Então, eu estou dando um advérbio de ação, né? De modo, na verdade. Então, aí a gente está falando de Paulo no sentido dele falar rápido. Então, esse é o sentido. E a gente acaba questionando. Que termo, no primeira frase, a palavra rápido refere-se ao outro termo. Que termo é esse? A que classe de palavra ela pertence? E na segunda, se refere-se a quê? Tá? Então, vocês vão analisar, depois vocês vão responder. Isso é uma resposta pessoal, tá? Depois de uma análise que vocês fizerem. E, por fim, finalizo a nossa aula de hoje de advérbio com a frase de José de Alencar. O mesmo escritor de Minha Terra Tem Palmeiras, a canção de exílio. Abre aspas. O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência que chegam a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Então, eu espero que vocês peguem essa frase para a vida de vocês, para vocês se sentirem estimulados a produzir, a estudar. Então, quem tem um objetivo, quem tem um alvo, ele sempre vai buscar a melhor forma de superar os obstáculos. Ele vai dar um mínimo para suas admiráveis, né? Para fazer coisas admiráveis, para exigir que ele consiga. Então, é isso que eu espero de vocês. Eu espero que vocês tenham um objetivo, que vocês lutem para vocês conquistar um espaço dentro do local onde vocês mais almejam estar, tá? Essa frase é de José de Alencar, um escritor romancista, tá? Espero vocês na próxima aula com continuação ainda sobre advérbio. Até lá!